Nesse vídeo a gente recebeu algumas perguntas. 2, 3, testando, testando. Oi, eu sou a Débora, mãe do José, e a gente tá aqui para mais um vídeo para vocês. Esse vídeo a gente recebeu algumas perguntas. A gente separou, na verdade, aquelas que a gente mais recebe das pessoas. E a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Se você quer saber um pouco mais a fundo, deixa aqui nos comentários, como eu sempre falo, e a gente vai responder para você. Essas perguntas, principalmente, são desde quando a gente descobriu do José. Das pessoas mais próximas e depois da turma em diante. Mas então vamos começar com a primeira pergunta. Como foi o momento em que vocês descobriram que o José não teria os 4 membros? Foi um momento muito difícil, né? A gente teve o diagnóstico do José quando a gente foi fazer a primeira morfológica do primeiro trimestre. E ali, enquanto o médico fazia exames, chegou no momento que ele olhou o corpinho do José e ele olhou pra gente e falou: Eu não estou vendo os bracinhos e nem as perninhas do bebê de vocês. Então, veio uma dor muito grande, um questionamento principalmente a Deus do porquê. A gente tinha, alguns meses atrás, a gente tinha tido uma perda. Então eu questionei a Deus por que de novo? Por que com a gente de novo? O que a gente tinha feito para estar passando por aquilo? Mas simplesmente doeu muito, assim, a gente viveu ali um luto muito grande. Naquele momento, o chão se abriu para nós, mas logo veio depois um conforto. Mas de primeiro momento, assim, é aquele baque, né? É aquela coisa que a gente nunca imagina. Como foi o processo de aceitação? Ele foi rápido, doloroso? O processo de aceitação, ele foi rápido. Eu acredito que foi rápido. Eu digo que a gente teve 7 dias de luto. 7 dias que a gente persistiu em muita oração, em entender o porquê e, e procurar um propósito para aquilo, né? Para o que realmente estava para acontecer e como seria. E foi um processo muito doloroso, sim, tanto para a gente quanto para toda a nossa família, né? E até porque a gente precisou contar isso para os nossos pais, para os nossos parentes e tudo mais. Então foi um momento bem difícil, sim. Vocês têm apoio da família ou enfrentaram tudo mais sozinhos? A gente teve o apoio, sim, principalmente já da mãe da Débora, que foi a primeira a saber ali quando a gente saiu da clínica. Aí logo mais veio os padrinhos do José, já, igual a Débora sempre comenta, com o terço na mão já em oração. E após todos ficarem sabendo também, o apoio foi muito forte, muito grande. Então, em momento algum a gente ficou sozinho. E também, né, desde do diagnóstico, Deus estava com a gente, então a gente nunca esteve sozinho mesmo. Que momento em família te marcou e você nunca vai esquecer? Foi o que o Nicolas acabou de falar. Foi nesse momento que as nossas famílias elas se encontraram em oração, que todo mundo pegou o seu terço, ou independente da religião, todo mundo esteve com a gente, se uniu com a gente em oração, para que esse momento fosse mais leve, esse momento fosse mais espiritual mesmo, assim. Então, acho que o momento que mais me marcou, que me marca até aqui, é isso. É quando a nossa família, ela se encontrou em oração. Elas se reuniam para rezar pela vida do José e pela minha gestação e pela nossa família, né? Por mim e pelo Nicolas. Você já questionou Deus e como lidou com isso? Em todos os momentos da minha vida, eu sempre questionei. A Débora comenta no testemunho nosso, né? Eu me aproximei mais de Deus após o diagnóstico do José. Mas veio muito questionamento. O porquê com a gente, o que a gente fez para o José ter vindo assim, o porquê, o discernimento, eu falando por mim, recebi de Deus, parece que me aproximou mais ainda dele. Que eu lidei
me aproximando mais da igreja, entendendo um pouco mais da igreja. É basicamente isso, né? Como o Nicolas falou, que sim, a gente questionou a Deus, a gente teve o nosso momento do porquê, mas isso passou rápido. E logo a gente realmente se apegou e entendeu que existia um propósito. A gente só precisava procurar qual que era esse propósito. O que que Deus tinha pra gente naquele momento ali. O que te motivou a começar a compartilhar a história de vocês nas redes? Quando nós tivemos o diagnóstico, a primeira coisa que eu fiz ao sair da clínica foi pesquisar sobre deficiência do José. E a primeira pessoa que me apareceu foi o Nick Vujicic, que era um rapaz já bem-sucedido, palestrante, tinha família, filhos, tudo, e tinha a mesma condição do José. Porém, os dias foram passando, encontramos mais pessoas como o José, mas a gente não encontrou nenhuma família, nenhum pai e mãe falando sobre como é ter um filho com essa deficiência, como é o cuidado, todas essas coisas. O questionamento nosso. E quando a gente teve a certeza que o José era nosso, que o José viria do jeito que era para ser, nós nos apegamos muito nisso para próximas famílias que possivelmente possam ter um filho com a mesma condição. Como a gente ficou sabendo que existia outras pessoas com a mesma deficiência, então isso não é algo tão raro assim. É raro, mas não tão raro. E a gente quis mostrar a nossa rotina, a nossa aceitação, a nossa adaptação dele para a nossa família e mostrar que a vida segue normal, a gente não tem que esconder ninguém, a gente tem que mostrar que ele é capaz de muito mais do que a gente imagina. O Nicolas falou tudo, né? Mas só complementando, eu consegui contato com famílias, sim, mas elas não postavam nas redes sociais, né? Elas tinham ali os filhos que já postavam, né? Que têm uma vida um pouco mais pública, mas não que realmente elas postavam. Então, só complementando isso. Como vocês lidam com comentários negativos ou curiosos demais? Curiosidade, até nós tivemos quando a gente teve o diagnóstico do José. A gente já foi pesquisar. Curiosidade é normal. Todo mundo tem uma curiosidade. Então, para nós, a gente acha que é tranquilo a curiosidade. Até porque se fosse nós acompanhando um caso de outra família, teríamos também curiosidades. Agora, comentários negativos, eu mesmo já fui muito de pensar na parte ruim, de querer discutir, de querer debater, mas eu soube me colocar, talvez no lugar da pessoa, pensar. Às vezes a pessoa pode estar passando por uma situação difícil, pode estar passando por um momento difícil, e ela acaba descontando em certos comentários. Ou às vezes as pessoas até não sabem se expressar nas perguntas, nos questionamentos, nos comentários. Eu aprendi a não me apegar a comentários negativos. O comentário negativo talvez seja só uma pergunta mal feita. Eu acredito nisso. Como o Nicolas falou, a gente tenta não se apegar a esses comentários negativos, às vezes eles machucam, sim, mas a gente coloca em oração e pede para Deus tirar isso do coração da gente, né? E para que a gente continue, porque a gente precisa ser forte pelo José. E sobre as curiosidades, a palavra curiosidade às vezes causa algo ruim, mas nem sempre é ruim. É como o Nicolas falou, a gente precisa às vezes entender um pouco mais, porque a pessoa precisa ter uma curiosidade para ela aprender talvez a lidar com o José, a perguntar se ele quer uma água, como vai dar uma água para ele, se ele já toma no canudinho para ajudar ele a tomar essa água, como ele come, enfim. Então às vezes a gente precisa lidar com essa parte de curiosidade de uma forma mais leve.
e também sobre os comentários negativos. Quando eu recebo em alguma publicação nossa, algum comentário ruim, eu vou sempre dar uma olhada no perfil da pessoa. E normalmente eu vejo que essa pessoa não tem uma família que ela conviva realmente com essa família. E daí eu penso, saúde, filho. E aí eu penso que talvez essa pessoa não tenha o amor que o José tem. E ela olha para o José e ela, né, no olhar dela, ela vê uma pessoa, entre aspas, imperfeita no olhar dessa pessoa e fala por que ele é imperfeito e ele recebe tanto amor e eu, que no meu olhar eu sou perfeita e eu não recebo esse amor. Então, eu sempre tento explicar para a pessoa, eu sempre tento levar esse amor para essa pessoa também. Já respondi muitos comentários nas nossas publicações e eu respondi no privado para a pessoa, tentando levar o amor. E muitas delas me pediram desculpa, falaram que iam rever o que pensava, que eu tinha transmitido algo que ela nunca tinha sentido. Então, eu acho que o sentido hoje da gente postar sobre a vida do José, postar sobre a nossa vida, tá muito nisso também, tá muito além de só postar o José evoluindo. Claro que é um dos nossos objetivos, mas vai muito além disso. Vai também nessa parte de trazer essas pessoas para perto de Deus e mostrar para elas que Deus ele é um Deus do impossível e ele vai fazer coisas lindas nas nossas vidas e na vida do José também. Então, gente, vão lá, compartilhem, curtam, se inscrevam no nosso canal, por favor, ajudem a gente, mandem para todo mundo que está assistindo e que tem vontade de saber um pouquinho mais. E também comente o que vocês querem ver aqui, que a gente vai mostrar para vocês. E beijo, José. Manda beijo. Um beijo do José. Um beijo da mamãe e... Um beijo do papai. E mais um beijo. Manda beijo. Tchau, tchau.